Então vamos lá, vamos resolver dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, estudos realizados nos últimos anos mostraram que, vamos lá, a celulose é um ótimo composto para a remoção de poluentes em ambientes aquosos. Corantes têxteis, quando descartados em sistemas aquáticos, podem causar grande malefício para a saúde humana, além de conferir à água características visuais e organolépticas diferentes, inviabilizando seu consumo. Observe duas formas distintas de interação entre o fragmento de celulose e o fragmento de corante durante o processo de remoção. Então são dois processos distintos, são esquema de celulose aqui, ó. Então repara que você tem a fibra, né, que está aqui, né? De repente, o que aconteceu aqui ela se ligou, se estabeleceu uma ligação entre esse H e esse Cl aqui, ó. Formaram esse HCl e veio aqui, esse oxigênio se ligou a esse carbono aqui, certo? Ou seja, quando ele fala que tipo de ligação, a ligação covalente que está acontecendo aí, né? O carbono, então uma interação intratômica, tá? Bem, intramolecular, desculpa, aqui intratômica, tá doido? Então, é aqui intratômico, isso aqui é uma ligação covalente. Muito bem. E no segundo esquema, né, você tem o quê? Você tem a fibra, a celulose, né? E aí olha o esqueminha aqui. Você tá vendo esse tracejadinho que a gente fez até no nosso esquema de aula? Isso daí não é uma ligação tipicamente intramolecular dentro da molécula, é entre duas moléculas, entre a celulose e aqui o corante, né? E aí você tem uma ligação entre hidrogênio e nitrogênio. Hidrogênio e nitrogênio vão formar o quê? Uma ponte de hidrogênio. Uma ligação de hidrogênio aqui é uma ligação intermolecular, tá? Então, alternativa D aí pra gente, certo? Agora vamos para essa segunda questão. Ao se preparar molho de tomate, considere apenas a fervura do tomate batido com água e azeite, tá? É possível observar que a fração aquosa, que a gente vê no desenho aqui, que é a parte inferior, né, fica vermelha logo no início e a fração oleosa, parte superior, fica aqui em cima. Mas, por outro lado, né, aí começa a ficar avermelhado conforme o preparo do molho, né? E ele dá como principal, ele fala assim, ó, olha para a parte aqui, né, o licopeno, parte do tomate, você tem que olhar para o licopeno, tá? Tem outras coisas, mas é o licopeno que é importante aqui, ó. Certo? Muito bem. E aí você tem a sopa de beterraba, não acontece, por outro lado, a sopa de beterraba é batida com água e azeite, né? A fração aquosa, fase inferior, fica com a cor rosada e a fração oleosa permanece durante todo o processo. Então, durante todo o processo. Então, basicamente, aqui a gente vai ter essas duas fases, a fração oleosa e a fração aquosa, né? E aqui você tem, e ele fala, ó, eu considero na beterraba a betanina, que é essa molécula grandona aqui. A gente percebe o seguinte, né? Uma vai ficar sempre com essas duas fases. A outra parte aqui, ela vai tendendo a se misturar mais, né? Fração aquosa, bem a fração oleosa, vai passando o tempo, ele até fala assim, ele destaca beterraba todo o processo, o molho não é todo o processo, ela fica avermelhada conforme o preparo, né? O que está acontecendo? Daí a pergunta dele é a seguinte, considerando as informações apresentadas no texto e no quadro aqui em cima, né? A principal razão da diferença de coloração descrita é que a fração, então ele está dando destaque para a fração oleosa, ele quer começar a explicação dele pela fração oleosa. Primeiro que fração oleosa, quando tem diferença de fase, pessoal, não adianta você falar nada, não adianta você ficar falar, tá mais quente, tá? Não adianta falar de alta viscosidade, né? Você está destacando uma molécula aqui que tem, a betanina tem vários centros polares, né? O licopeno, é um hidrocarboneto aqui, né? O hidrocarboneto típico, né? O licopeno totalmente apolar, né? Então, e a fração oleosa que a gente tem, que ele fala do azeite, né? Que está presente nos dois sistemas, é a parte oleosa,
está associado com é uma parte apolar. Então, simplesmente, se você olha A, se você olha B, ela não passa por em explicar que a fração oleosa é apolar, tá? Tudo bem? Então, realmente, a betanina é polar e a fase aquosa é polar, né? Tudo bem? A gente tendo isso daqui, só que a separação não é da parte aquosa e da parte da fração oleosa, não é isso que mantendo as duas separadas, tá? O que não tem nada a ver com a parte colorindo a parte oleosa. Dá uma olhada na parte C, tá? A fração oleosa ela é apolar e a betanina ela é o que? Ela é polar. Não tem muita interação entre essa fase a oleosa do azeite aqui com a fração aquosa aqui, que é a parte que tem a betanina, que pode se ligar com a parte da, da, da água que foi inicialmente colocada, né? Como você pode mesmo observar aí no seu enunciado, né? A fração aquosa, né? Então a água vai se misturar bem com a betanina, mas a parte oleosa não, né? Agora o licopeno é apolar. A gente percebe que o licopeno é apolar, a gente escreveu lá, né? Só que sendo apolar, ele vai interagir com o azeite, que é apolar também. Por isso que o molho vai se misturando melhor à medida que o tempo passa. E por isso que essa alternativa C é a alternativa correta. Certo? Então, essa é a questão de você ter interações, né, intermoleculares explicando fenômenos de solubilidade de sistemas, como apresentou a FUVEST aí em 2020.